o texto que nós vamos ver hoje com uma pergunta, que é essa aí: por que tanto ódio pelo cristão diferente? Eu não estou nem perguntando pelo ser humano diferente. Eu fico perplexo, e agora cada vez mais, de ver o que está acontecendo, cumprindo exatamente a profecia de Jesus, quando disse que chegariam tempos tão difíceis, do ódio crescendo, o amor esfriando de quase todos. E aí ele diz: nesses dias sereis entregues até pelos vossos pais, parentes, irmãos, amigos. E é o que a gente assiste hoje. E aí a gente pergunta: é alguma coisa que se instalou de um tempo para cá, ou é algo que já está aí presente na humanidade desde sempre? Isso está presente desde o início da criação dos humanos. Você lembra que o primeiro ato relacional entre dois seres humanos que não foram Adão e a sua mulher Eva foi entre dois irmãos, Caim, o mais velho, e Abel. Isso terminou num fratricídio. Caim matou Abel. Irmão matou irmão. A relação humana na humanidade parece que já começa indicando esse termo final apocalíptico da manifestação do ódio, da inveja e mais. Isso tudo concentrado na religião, como foi o caso lá em Gênesis, no capítulo 4. Foi por causa de culto a Deus, sacrifício a Deus, fé na graça de Deus, enquanto um outro se estribava nas suas próprias produções humanas, e Abel colocava sua expectativa de justificação exclusivamente no que pudesse vir de vindicação de Deus em favor da vida dele. E é essa experiência espiritual distinta, de olhares e de percepções distintas de Deus. Era o mesmo Deus, mas eram seres humanos diferentes. Deus é o mesmo, mas os olhares é que o interpretam diferente, o veem diferente, e os nossos olhares, preste atenção, nada mais são do que a extensão projetada do nosso caráter, dos nossos princípios, dos nossos pressupostos, dos nossos pensamentos, dos nossos dogmas, das nossas manifestações de convicção de verdades superiores, no caso as nossas e não a dos nossos irmãos, e o agasalhamento desse espírito de competição, de disputa, que acaba desembocando no antagonismo, foi o que produziu os ódios, os homicídios, começando com Caim, que acaba se transformando numa figura arquetípica, usada posteriormente por Pedro e por Judas, o irmão de Jesus, e por João na primeira epístola, citando Caim como uma figura arquetípica daqueles que representam os que conseguiram desenvolver ódio pelos seus irmãos supostamente na fé, mas em relação aos quais se tornaram tão diferentes, tão distintos e tão antagônicos, que a Escritura diz: prosseguiram no caminho de Caim, andaram no caminho do ódio, desenvolveram isso uns pelos outros. E tanto Pedro quanto Judas, como João, nas suas epístolas, estão aludindo não à relação
de cristãos com o resto do mundo, daqueles dias do mundo greco-romano, não. Eles estão falando de crentes em relação a crentes. Como quando João fala de anticristos, de muitos anticristos que têm saído do nosso meio, isso no final do primeiro século, ele disse: já tem muitos anticristos deturpando, destruindo, acabando com a mensagem de Jesus no meio de vocês. Eles eram dos nossos, estavam conosco. Judas diz: banqueteavam-se nas nossas festas de fraternidade. Mas o que eles tinham dentro de si era o mesmo espírito fratricida, destrutivo, beligerante, cheio de ódio, de competição, de superioridade contra os seus irmãos. E se isso começou assim, e se muitos milênios depois os apóstolos de Jesus diziam que estava assim, que continuava assim, e que os anticristos, uns dos outros, porque toda vez que eu odeio o meu irmão, eu posso até dizer o dia inteiro que Jesus é o Senhor, mas eu me torno o anticristo do meu irmão se eu o trato com ódio. E se ele é um ser de ódio contra mim e contra os outros, ainda que ele fale bem do nome Jesus, ele é um anticristo na relação com o próximo, porque não dá para você ser de Cristo odiando os seus irmãos e odiando o próximo e odiando a criação de Deus. Quem quer que seja assim, pode ser o ente mais religioso do mundo, como Tiago, irmão de Jesus, disse perguntando: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até o diabo crê e treme. Mas tem gente que conseguiu ficar pior que o diabo. Porque o nome de Deus já não os faz nem temer, nem tremer, nem evocar o melhor do coração, nem a sinceridade. Ao contrário, eles batizam o seu ódio em nome de Jesus e fazem disso um dogma de fé. Chegamos nesse nível aonde odiar é sinal de ortodoxia comprometida com o Evangelho. Você pode imaginar que você assistiria esse tempo chegar na sua geração? Toda vez que o poder toma conta do ignorante, com ele vem também a arrogância. O poder dificilmente não torna alguém arrogante e soberbo. Dificilmente o poder não corrompe alguém. E tanto maior quanto seja o poder, e pior, o poder praticado em nome de Deus, poder praticado em nome de Jesus, é o mais ufanista, é o mais arrogante, é o mais ensoberbecido, é o mais supremacista, é o mais violento, é o mais descarado de todos os poderes, porque é praticado em nome de Deus. E aí quem vai discutir com Deus? E o cara vem logo dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você que não concorda com ele, se prepare. E se prepare mesmo. Porque você vai ser jantado de um modo ou de outro. O Constantino continuou apoiando os cristãos em tudo e dando poder aos cristãos em tudo no quarto século e oficializando a presença deles como religião do Império Romano. Mas Constantino, que acendia velas para todos os deuses para não perder apoio, só veio a ser batizado como cristão na véspera da morte dele. Até porque ele matou muita gente, inclusive gente da família dele,
e ele não tinha certeza de que mataria ainda mais alguns, deixou para se batizar na véspera da morte, porque a teologia, então, da época dizia que era o batismo que salvava, e sem batismo não havia salvação. E baseado nessa crença, ele deixou para ser batizado quando já não tinha mais nem força para matar mais ninguém e poder supostamente ir para o céu pela mágica do batismo. Ora, essa realidade que vem crescendo, que vem de Caim e Abel, e que no nosso meio ocidental católico protestante tem esse desenvolvimento superficial que eu narrei aqui em viagem de drone muito rapidamente para vocês, é parte do que explica esse ódio, porque, além de tudo, os evangélicos querem o lugar antigo da Igreja Católica. Eles nunca deixaram de cobiçar, de invejar aquele tempo no qual a Igreja Católica tinha todos os dias santos. Eles querem ter dias santos para todo lado. Eles querem ter dias consagrados. Não é só a Bíblia, o dia do pastor, o dia do evangélico, o dia de... Eles querem criar e criar dias, e criar eventos santificados, criar o Círio de Nazaré dos evangélicos, que é a marcha para Jesus, criar, e ter esse poder de entrar e de sair, e de colocar os seus lobistas dentro dos lugares de poder, acachapando qualquer que seja a expressão católica, que foi se tornando cada vez menos partícipe da política, participando mais de maneira opinativa e conceitual do que de modo funcional dentro do Congresso. E todos os presidentes anteriores praticamente eram católicos, com exceção daquele ateísmo de Araque do FHC, que não sobreviveu à velhice dele. Hoje ele já não se declara ateu. Todos eram católicos e nunca ninguém governou em nome da Igreja Católica, mas os evangélicos querem alguém que governe em nome deles, porque o espírito e o complexo de inferioridade, o espírito de Caim, que diz, durante muito tempo eles tiveram um privilégio que nós não tivemos, o privilégio é nosso agora. Nós é que temos que ter esse poder. E é isso que você encontra crescendo, se manifestando, se espalhando por aí cada vez mais. Contra Jesus, contra o Evangelho, contra o Espírito de Jesus. E aí eu vou ler para você um texto que está mencionado aí em Lucas, no capítulo 9, no verso 50, mas é um texto interessante, começa no capítulo 49, quando João, irmão de Tiago, discípulo de Jesus, que foi aquele a quem Jesus entregou Maria para cuidar dela até a morte dela e que acabou morrendo, bem idoso, o único que não foi decapitado ou crucificado ou apedrejado, morreu como exilado político na ilha de Patmos, sozinho, é esse João aqui. Falou João, jovem ainda, devia ter uns 18, 20 anos, bem novinho, irmão dele mais velho que ele um pouco, e a maioria dos outros discípulos mais velhos do que ele. Outro dia eu vi um especialista em arqueologia e história falando uma barbaridade horrorosa, de que os discípulos de Jesus, os apóstolos, tinham todos entre 15 e 20 anos no máximo. Aí eu olhei para aquilo e, meu Deus, ele está confundindo os discípulos dos rabinos, que eram semelhantemente aos discípulos dos filósofos gregos, eram colocados pelos pais na adolescência para serem educados pelos filósofos gregos. E os rabinos de Israel, desde o exílio, já no final do exílio na Pérsia,
que eles tinham desenvolvido a sinagoga como lugar de ensino religioso, lugar de culto e de leitura, de ensino da leitura do hebraico para quem quisesse aprender e se educar melhor para ler as escrituras de algum modo. Então era uma coisa anterior, antiga, que vinha. E o que acontece é que os discípulos, que não eram garotos entre 15 e 20 anos, foram chamados não para serem discípulos, estudantes, mirins, escoteirinhos de Jesus. Mais jovem aqui era João, que é tratado como um jovem o tempo todo. Tem liberdades de um jovem, e de um jovem com um coração doce em muitos aspectos e violento em outras dimensões. Tanto é que Jesus apelidou ele e o irmão dele, Tiago, de Boanerges, que significa filhos do trovão, porque os caras, quando perdiam a cabeça, trovejavam. E não raro a gente encontra algumas coisas propostas de maneira translocada por Tiago e por João aqui, e Pedro era um outro que também cometia alguns atos totalmente inadequados e impróprios e até violentos. Então João diz: mestre, vimos certo homem, um cara, a gente ia passando, e vimos um homem que em teu nome, em nome de Jesus, em teu nome, expelia demônios. O indivíduo pregava em nome de Jesus, tinha fé em Jesus, e em nome de Jesus expulsava demônios e os demônios saíam. E a lógica de uma percepção dessa seria dizer: então nós nos aproximamos dele, e o abraçamos, e o acolhemos, e o beijamos, e o convidamos para vir te conhecer pessoalmente, porque tínhamos certeza que tu ias ter enorme prazer na vida dele. Mas não é isso. Desde o início, desde a gênese dos evangelhos, que o espírito não é bom. Nós vimos esse cara que tem tudo de bom. Prega em teu nome livremente, anda por aí, sem se preocupar com a aprovação de ninguém, falando em teu nome e tirando, expulsando, exorcizando demônios. E aí ele diz: mas nós o proibimos, porque ele não anda com a gente, porque ele não anda no nosso grupo. De repente, e você veja como tão de repente, e como tão desde sempre, a igreja aqui expressa, através de João e dos demais apóstolos, porque ele disse: vimos, é plural essa percepção. Eles estavam andando juntos, viram, andaram e disseram: cala a boca, para com isso. Você não tem autoridade para usar o nome de Jesus, porque nós não te validamos, você não anda com a gente. Para usar o nome de Jesus tem que pertencer ao nosso grupo. Esse mesmo Espírito nunca deixou de estar presente. Esteve presente em todas as expressões dos evangelhos, em todas as expressões posteriores de judeus que disseram que se converteram a Cristo, mas queriam adaptar os novos cristãos à cultura judaica, e como os novos cristãos queriam viver livres da cultura judaica, eles se tornaram mais judeus, os judeus que tinham supostamente se convertido, do que os cristãos naturais em Jesus, e passaram a persegui-los. Foram os maiores perseguidores de Paulo. Paulo praticamente não foi perseguido
pelo Império Romano, ele veio a ser morto por causa de uma crise no final de Nero, e porque ele pediu amparo a César. Se ele tivesse ficado em qualquer outro lugar, não tivesse pedido aquilo, ele teria sido libertado, como a autoridade local em Cesareia Marítima disse a ele: que pena que você apelou para César, porque eu estava totalmente inclinado a libertar você e mandar você ir para um lugar seguro, longe desses malucos que querem te matar e que juraram não comer até te matarem. Mas como você apelou para Roma, para César, é para César que você vai. E acabou que foi nas mãos de um César, de Nero, que ele veio a morrer. Mas essa é uma história que nos mostra como a igreja toma para si, de maneira natural, desde apóstolozinhos jovens como João, essa prerrogativa de representantes de Jesus, com o poder de dizer quem é, quem não é, quem fica, quem não fica, quem pode, quem não pode, e de proibir, calar a boca. Disser, se você fizer, nós vamos te punir. A autoridade aqui somos nós. Você veja como a doença humana não se afasta nem desses que estão vivendo a experiência mais genuína do palio-evangelho, andando com Jesus em pessoa. Mas mesmo com Jesus em pessoa, eles revelam esse espírito que só cresceu, 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 que matou, que julgou, que heretificou, que queimou, que apedrejou, que decapitou, que ostracizou, que baniu, que exilou, que silenciou definitivamente milhões de pessoas no curso dos 1.700 últimos anos por causa desse mesmo espírito. Porque fala em teu nome, prega em teu nome, mas não é dos nossos, não anda com a gente, não se congrega conosco, não está sob a nossa supervisão.